Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 3 de novembro. Amanhã começa com Lucélia insistindo para que Maggi minta aos pais sobre sua ida ao velório de Albano. A jovem tenta convencer a amiga de que seria melhor omitir a verdade, acreditando que seus pais reagiriam com desaprovação à sua presença naquele ambiente de dor. No entanto, o plano de Lucélia se desfaz no instante em que Casper e João Rubens descobrem o que a filha fez e, ao contrário do que todos esperavam, ficam orgulhosos de Maggi. A emoção nos olhos dos pais surpreende Lucélia, que observa o orgulho e o respeito de Casper pela atitude da filha, e se dá conta de que a sinceridade e a empatia podem causar mais admiração do que as mentiras bem-intencionadas que ela imaginava necessárias. Enquanto isso, Joelle permanece inquieta, pensativa, com o olhar perdido em meio às lembranças e dilemas. A proposta que Raul lhe fez ressoa em sua mente, trazendo confusão e incerteza. Ela sabe que qualquer decisão impactará não apenas sua própria vida, mas também a do filho que carrega. As palavras de Raul ecoam entre o medo e a esperança, e Joelle luta para encontrar uma resposta que não a faça trair seus princípios nem seus sentimentos. Em outro ponto, Misael se reúne com Joaquim, numa conversa marcada por conselhos e lembranças. Misael, com a serenidade de quem já enfrentou perdas e arrependimentos, aconselha o amigo a procurar sua família. Ele lembra que fugir do passado não apaga as marcas que ele deixa, e que só o reencontro com os laços de sangue pode curar certas feridas. Joaquim escuta em silêncio, visivelmente tocado pelas palavras, mas ainda dividido entre o orgulho e o desejo de reconciliação. O conselho paira sobre ele como um lembrete de que o tempo, se mal aproveitado, não oferece segundas chances. Enquanto isso, Ramalho cumpre fielmente a tarefa que recebeu de Macedo, mantendo os olhos atentos sobre Gerluce. Ele observa, à distância, o momento em que ela conversa com Paulinho. A cena parece banal, mas para o investigador cada gesto, cada palavra trocada, é um possível indício. Paulinho, alheio à vigilância, mostra-se gentil, interessado, enquanto Gerluce tenta manter a serenidade, dividida entre o medo da perseguição e o conforto da presença do policial. Há uma cumplicidade silenciosa entre eles, ainda contida pelas circunstâncias. Ramalho anota mentalmente o horário, o local, os movimentos, sem imaginar o verdadeiro motivo que une os dois, uma amizade nascida em meio à desconfiança, mas sustentada pela verdade. No mesmo instante, Arminda, em mais um de seus rompantes autoritários, distrata Célio com palavras duras e desdenhosas. O homem, visivelmente constrangido, tenta manter a compostura diante da humilhação, enquanto Arminda demonstra prazer em exercer poder sobre os outros. A crueldade dela se torna ainda mais evidente, revelando que suas ações não se limitam ao domínio da fundação. Ela gosta de controlar, de submeter, de ver o medo estampado no rosto de quem ousa cruzar seu caminho. Mais tarde, Samira cruza com Raul na fundação. O encontro é tenso, marcado por olhares que escondem mais do que revelam. Raul, ainda abalado pela pressão de Arminda, tenta disfarçar o nervosismo, mas Samira percebe algo diferente em seu comportamento. Ela sente que há um peso nas palavras dele, uma inquietação que vai além das aparências. O rapaz, fragilizado, parece dividido entre o dever e a culpa, e Samira, sensível, nota que ele guarda segredos que o consomem em silêncio. Enquanto isso, Joelle confronta Kellen, curiosa e desconfiada. Ela quer saber o que a amiga esconde sobre sua história, o que há por trás das atitudes enigmáticas e das respostas evasivas. Kellen tenta disfarçar, mas Joelle percebe o desconforto. O silêncio prolongado fala mais alto do que qualquer explicação. O clima entre as duas é de tensão e desconfiança, revelando que a amizade está à beira de uma revelação dolorosa. Na fundação, Raul finalmente cede à pressão e assina os documentos apresentados por Ferete. O gesto parece simples, mas carrega consequências profundas. Pouco depois, ele descobre que, segundo os papéis, Arminda administrará o dinheiro de seu próprio filho. A notícia o abala profundamente. Ele sente que foi traído, manipulado, transformado em peça de um jogo que desconhece completamente. A revolta se mistura à impotência, e Raul entende que sua ligação com Arminda é mais perigosa do que imaginava. Ferete, sempre atento, descobre em seguida que Gerluce é amiga de Viviane. A informação o incomoda profundamente, pois ele já suspeita que Viviane possa representar uma ameaça à estabilidade da fundação. O vínculo entre as duas mulheres desperta em Ferete um senso de alerta e desconfiança.
Ele sabe que Gerluce é inteligente e observadora, e o fato de manter amizade com Viviane, uma mulher ética e questionadora, transforma-se em motivo de preocupação. Enquanto isso, Raul, abalado e sem conseguir guardar mais segredos, acaba revelando a Samira a verdade sobre a gravidez de Joelle e seu problema com drogas. A revelação é espontânea, fruto do desespero, e deixa Samira atônita. Ela não esperava ouvir algo tão sério, e o olhar aflito do rapaz reforça o drama que ele vive. Raul fala com sinceridade, mostrando-se arrependido e confuso, e Samira, mesmo chocada, demonstra compaixão, tentando compreender o que o levou a se afundar em tantos erros. No casarão, Josefa aconselha Gerluce com sabedoria e prudência. A anciã percebe o perigo que ronda a casa e orienta a cuidadora a esconder as cópias das chaves de sua residência dentro do próprio armário. Nem todos aqui são o que parecem, adverte, com voz grave e olhar desconfiado. Gerluce compreende o alerta e segue o conselho, sabendo que cada precaução pode ser crucial para se proteger dos olhares invasivos e das intenções ocultas de Arminda e Ferete. Pouco depois, movida pela curiosidade e pela necessidade de descobrir mais sobre o segredo que cerca a escultura, Gerluce usa uma das chaves para abrir o cômodo onde está as Três Graças. O ambiente está em silêncio, e o leve render da porta aumenta sua tensão. Ela entra devagar, com o coração acelerado, sentindo que pisa em território proibido. A escultura imponente domina o espaço, iluminada pela penumbra do fim da tarde. O olhar de Gerluce percorre cada detalhe da peça, e ela tenta compreender o motivo de tanto mistério em torno daquela obra. A presença de dinheiro escondido ali dentro, algo que Josefa já havia insinuado, passa por sua mente como uma confirmação terrível. Enquanto observa, um ruído vindo do corredor a faz estremecer. Ela paralisa, temendo ser flagrada por Arminda, que a essa hora costuma circular pela casa. O medo é tão intenso que o som da própria respiração lhe parece alto demais. Gerluce fecha o armário, apaga as luzes e recua para a porta, pronta para fugir se necessário. O peso do segredo e o risco de ser descoberta se fundem, criando um clima sufocante. No escritório da fundação, Ferete mantém uma conversa particular com Leonardo. O tom é baixo, quase confidencial. Ele pede que o rapaz o mantenha informado sobre Viviane, onde ela vai, com quem fala, o que anda comentando. Leonardo, embora relutante, aceita a tarefa, sentindo-se dividido entre a lealdade e o desconforto moral de espionar alguém inocente. Ferete, porém, é persuasivo e sabe exatamente como manipular as fraquezas de quem o cerca. Enquanto isso, Joelle continua refletindo sobre sua situação. A conversa com Raul, o confronto com Kellen, o olhar aflito da mãe, tudo se mistura em sua mente como um turbilhão de incertezas. A jovem sente o peso das responsabilidades que se aproximam, mas também percebe que não está completamente sozinha. Terça-feira, 4 de novembro. Gerluce sai apressada do quarto das Três Graças, ainda sentindo o coração disparado. O ar dentro do cômodo parecia pesado, e a lembrança da conversa entre Ferete e Arminda, que revelava toda a farsa da fundação, ecoava em sua mente como uma sentença. Ela encosta na parede do corredor, respira fundo e agradece em silêncio por ter conseguido sair sem ser vista. Sabe que, se fosse descoberta, sua vida estaria em risco. Arminda, como uma sombra constante, ronda aquele espaço, e qualquer deslize poderia lhe custar caro. Com passos firmes, Gerluce segue em direção à saída, tentando parecer tranquila, mesmo que a tensão a corroesse por dentro. Enquanto isso, na galeria, Lorena incentiva Magde a ligar para Júnior. A moça, visivelmente hesitante, confessa que tem medo de parecer insistente. Lorena, com seu jeito decidido e um sorriso acolhedor, diz que quando o sentimento é verdadeiro, não há mal em demonstrar interesse. Você foi ao velório do pai dele, mostrou respeito. Agora, mostre que também se importa com ele, insiste. Magde pensa por um instante, respira fundo e pega o telefone. O toque do aparelho parece durar uma eternidade. Quando a voz de Júnior surge do outro lado, ela se desconcerta, mas logo se recompõe. O diálogo entre os dois é breve, contido, porém cheio de significados não ditos, e quando desliga, Magde sente um leve alívio misturado com esperança. Na fundação, Viviane procura Gerluce em busca de conselhos. Ela conta que Leonardo a procurou novamente, e que, apesar de tentar manter distância, sente-se envolvida pela sinceridade do rapaz. Mas ele trabalha diretamente com Ferete. Não posso confiar totalmente, desabafa. Gerluce, mesmo com a cabeça cheia de preocupações, ouve atentamente. Lembra-se de como Ferete manipula todos ao redor, e alerta a amiga, Viviane,
Se ele é mesmo diferente, vai provar isso com ações. Mas não se esqueça, aqui dentro, nada é o que parece. Viviane agradece o conselho, reconhecendo na voz da cuidadora um tom de experiência amarga. O tom de quem já viu de perto a maldade de Ferete e Arminda. Enquanto as duas conversam, Paulinho se encontra com Gerluce em um ponto afastado da chacrinha. Ele a observa de longe antes de se aproximar, percebendo o ar preocupado da mulher. Você anda muito tensa, Gerluce. Aconteceu alguma coisa? Pergunta. Ela tenta disfarçar, mas a voz falha ao dizer que está apenas cansada. Paulinho insiste em acompanhá-la até em casa, e ela aceita, ainda que hesitante. O reencontro entre os dois tem um ar contido, cheio de sentimentos reprimidos. Há carinho, há respeito, e também uma dor antiga, algo que ficou mal resolvido entre eles. Quando estão quase chegando à casa de Gerluce, Ramalho surge repentinamente, encostado no muro, observando. Ele se aproxima com ares de provocação. Boa noite, doutor Paulinho. Bonita companhia a sua. Paulinho encara firme, sem disfarçar a irritação. Não quero mais te ver por aqui, Ramalho. Essa região não é tua. Se continuar rondando, vai ter problema comigo. O tom do policial é autoritário e frio. Ramalho, tentando manter a pose, apenas dá um sorriso torto e se afasta, mas seus olhos deixam claro que não desistirá de vigiar Gerluce. De dentro do carro, Gilmar observa tudo, escondido na esquina. Ele vê Gerluce descer do carro de Paulinho e caminha lentamente, sem perceber o olhar que a segue. A expressão de Gilmar é de raiva contida e ciúme doentio. Sente-se traído, ainda que saiba que foi ele quem errou. Quando a vê entrar em casa, fecha os punhos com força e murmura: "Você vai me pagar, Gerluce." Seu ressentimento o consome, e o desejo de vingança parece crescer a cada nova rejeição. Enquanto isso, Ferete recebe um telefonema de Macedo. O subordinado avisa que Ramalho foi abordado por Paulinho e que a investigação sobre Gerluce corre risco de chamar atenção. Ferete, calculista, reage com frieza. Cancele tudo. Não quero esse tipo de escândalo agora. Vamos agir de outra forma. Do outro lado da linha, Macedo apenas confirma, já acostumado às ordens impiedosas do patrão. Ao desligar, Ferete se levanta da poltrona e observa pela janela o movimento do prédio da fundação. Tudo o que ameaça o que construir precisa ser eliminado, com sutileza, diz a si mesmo, com um meio sorriso. No ateliê, Maggi conversa com Lorena sobre Lucélia. As duas riem lembrando das histórias de juventude, mas logo o tom muda quando Maggi comenta que Lucélia anda indecisa sobre permanecer em São Paulo. Lorena aconselha a amiga a apoiar a decisão da moça, seja qual for, e a manter o coração aberto para novas fases da vida. A amizade entre elas, marcada por cumplicidade, contrasta com segredos e tensões que cercam outros núcleos da história. Enquanto isso, Joelle está em casa, pensativa, olhando para uma caixa de lembranças. Dentro, um bilhete dobrado e uma pequena pulseira de tecido, recordações do dia em que conheceu Raul. A memória volta com força. Era uma tarde simples, no campo, quando ele apareceu pela primeira vez com aquele jeito meio desajeitado, mas um olhar que parecia querer decifrar o mundo. "Você mora aqui?" ele perguntou, sorrindo. Joelle se recorda de como ficou sem graça, e de como respondeu, rindo: "Moro, mas isso não quer dizer que eu vá te deixar entrar." O riso deles ecoou leve, e a partir dali nasceu algo que nenhum dos dois soube definir. De volta ao presente, ela fecha os olhos, lembrando-se do toque, das promessas e das incertezas. Agora, com a gravidez e todos os problemas que a cercam, Joelle se pergunta se o destino não está cobrando caro por aquele amor improvável. No mesmo instante, Raul está sozinho, andando pelas ruas da chacrinha. As palavras de Bagdá, as pressões de Arminda e a culpa por ter colocado Joelle em risco o atormentam. Ele pensa em desistir de tudo, mas algo dentro dele, talvez o amor por Joelle, talvez o desejo de se redimir, o impede. "Eu vou resolver isso, custe o que custar", murmura, com os olhos firmes. A lembrança do primeiro encontro com Joelle também o visita, trazendo à tona a pureza que ainda restava nele, antes de ser engolido pelos negócios escusos de Ferete e pelas dívidas com Bagdá. Enquanto a noite cai, Gerluce tranca a porta de casa, sentindo o peso do segredo que carrega. Ela sabe que Ferete e Arminda não vão parar, e que sua vida corre perigo. Caminha até o armário, onde escondeu as cópias das chaves da casa de Josefa, como a idosa lhe orientara. Abre a gaveta, toca nas chaves e sente um calafrio. A lembrança da escultura das Três Graças ainda persegue. Aquelas figuras de pedra pareciam quase humanas,
como se guardassem os pecados e mistérios da fundação. Ela sabe que, para enfrentar Ferete, precisará de coragem e provas concretas. Mas, por ora, resta o silêncio e o medo. Lá fora, a cidade adormece, mas os segredos continuam despertos, nos olhos vigilantes de Ramalho, na ambição de Ferete, na dor de Joelle, na dúvida de Viviane, e no coração aflito de Gerluce, que entende cada vez mais que a verdade pode ser o caminho, mas também a sua perdição. Quarta-feira, 5 de novembro. Viviane confronta Bagdá com firmeza e coragem. A cena acontece na calçada da chacrinha, num fim de tarde abafado, quando o bandido aparece acompanhado de 2 capangas. Viviane, sabendo que ele vinha pressionando Raul, decide encará-lo pessoalmente. Você acha que pode amedrontar todo mundo com esses 2 aí? Ela diz, mantendo a voz firme, embora o coração bata acelerado. Bagdá, com seu jeito debochado, solta um riso curto. Não se meta, doutora. Aqui quem resolve sou eu. Mas Viviane não recua. Eu não tenho medo de você. E se continuar ameaçando Raul, vai responder por isso. O olhar dele muda, de desdém para irritação. Por um momento, parece que vai reagir, mas ela não cede. Com a postura de quem fala em nome da lei e da justiça, Viviane o encara até que ele desvia o olhar e se afasta, resmungando. No fundo, Bagdá sente que aquela mulher é diferente. E, por mais que a odeie, começa a respeitá-la. Enquanto isso, Arminda combina com Ferete que vai vigiar Gerluce. Os 2 se reúnem no escritório da fundação, cercados de pastas e papéis, mas o assunto é outro. Ferete anda desconfiado, sente que Gerluce sabe mais do que demonstra. Ela anda curiosa demais. Hoje mesmo, notei que evitou olhar para mim nos corredores, comenta, mexendo distraidamente numa caneta de ouro. Arminda, impaciente, responde, deixe comigo. Se ela pensa que pode me enganar, está muito enganada. Ferete cruza as mãos e acrescenta, em tom frio, quero saber tudo o que ela faz, com quem fala, o que pergunta. E se descobrir que ela abriu a boca sobre o que não deve, lidaremos com isso. Arminda sorri, um sorriso curto e venenoso, e diz, pode deixar. Eu sei como cortar pela raiz quem tenta atravessar o nosso caminho. Em casa, Gerluce comenta com Viviane que está ansiosa pela consulta médica de Joelle. As 2 tomam café na cozinha simples, iluminada pela luz fraca da manhã. Gerluce segura a xícara com as 2 mãos, inquieta. Essa menina anda muito nervosa, Viviane. Desde que o Raul começou com aqueles problemas, ela não é mais a mesma. Viviane tenta acalmá-la, dizendo que o importante é que Joelle faça o acompanhamento e cuide da saúde. Você vai ver, vai dar tudo certo. Essa gravidez vai trazer luz para a vida dela. Gerluce sorri, mas seus olhos carregam preocupação. No fundo, teme que os erros de Raul acabem respingando sobre a filha. Quando Gerluce e Joelle entram no posto de saúde, o ambiente é movimentado. Crianças choram, enfermeiras passam apressadas, e o ar cheira desinfetante. Joelle segura firme a bolsa contra o peito, tentando disfarçar o nervosismo. Mãe, será que o médico vai dizer se é menino ou menina? Pergunta num tom quase infantil. Gerluce sorri, o importante é que venha com saúde. A enfermeira que as atende, uma mulher gentil e experiente, conversa com Joelle e logo pressente algo especial. Você está com um brilho diferente, sabia? Aposto que é uma menina, diz, sorrindo. Joelle ri, emocionada, enquanto Gerluce a observa com ternura. A cuidadora sente o coração se apertar. É como se visse um reflexo do próprio passado na filha, uma mistura de esperança e medo. Enquanto mãe e filha vivem esse momento de calma, Arminda se irrita com o atraso de Gerluce. No escritório, ela anda de um lado para o outro, batendo salto no chão. Essa mulher acha que pode fazer o que quiser. Resmunga, olhando o relógio. Quando Ferete entra, pergunta com ironia, a sua protegida ainda não chegou? Ferete responde sem olhar para ela, talvez tenha ido resolver algo importante. Arminda revira os olhos. Importante? Ou anda se metendo onde não é chamada? Ferete apenas suspira, já acostumado com o temperamento explosivo da amante, e pede que ela mantenha a discrição. Mas Arminda, tomada por ciúme e desconfiança, decide que vai colocar Gerluce à prova. Na saída do posto de saúde, Gerluce encontra Gilmar, que a espera encostado num poste. Ele segura o chapéu nas mãos, com o olhar carregado de ressentimento. Kátia saiu de casa por sua causa. Dispara, assim que ela se aproxima.
Gerluce para, encara o ex-namorado e responde com firmeza: Kátia saiu porque quis, Gilmar. E se você tivesse sido um homem decente, nada disso teria acontecido. Ele tenta se justificar, mas ela o ignora e segue andando, sem olhar para trás. Gilmar a observa ir embora, tomado por raiva e impotência. Quando Gerluce chega à fundação, o clima já está tenso. Arminda recebe com frieza, e logo Josefa aparece, trazendo um lenço na cabeça e o olhar cansado. Até que enfim, Gerluce. Achei que tivesse esquecido da gente, provoca Arminda. Gerluce, cansada do tom da mulher, responde que foi ao posto com Joelle e que tem compromissos fora do expediente. Arminda se aproxima, provocando: compromissos ou curiosidades demais? A tensão aumenta. Josefa, que observava em silêncio, intervém: deixa a moça em paz, Arminda. Se alguém aqui devia dar explicações, não é ela. Arminda, tomada pela ira, se vira para a idosa: olha o respeito, Josefa. Você fala demais. O embate se intensifica. Josefa ergue o queixo e rebate: falo porque sei o que vocês escondem. Um dia, todo mundo vai saber. O silêncio que se segue é pesado. Gerluce tenta apaziguar: por favor, não discutam. Mas Arminda, já sem paciência, grita: você devia escolher melhor as companhias, Gerluce. Cuidar de velha fofoqueira pode acabar te metendo em problema. Josefa dá um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. O problema está em quem acha que manda e desmanda por aqui, retruca. O som das vozes ecoa pelo corredor, chamando a atenção de quem passa. Gerluce, sentindo que a situação pode sair do controle, se interpõe entre as duas. Chega! Isso não leva a nada. Eu só quero fazer o meu trabalho. Arminda a encara com desdém. Então faça direito, diz, antes de sair batendo saltos, furiosa. Josefa murmura algo sobre gente sem alma e vai para o quarto, enquanto Gerluce fica sozinha no corredor, sentindo o peso do conflito. Ela respira fundo, tentando se recompor. As palavras de Arminda ainda doem, mas a força de Josefa lhe dá ânimo. Um dia, todo mundo vai saber. A frase ecoa em sua mente. Gerluce sabe que a verdade está mais próxima do que imagina, mas também sente que quanto mais se aproxima dela, mais perigoso o caminho se torna. Viviane, em outro canto da cidade, reflete sobre o confronto com Bagdá. A coragem que teve a surpreende. Ele pode ser perigoso, mas não invencível, pensa, olhando pela janela. A noite cai sobre a cidade, trazendo com ela o peso dos segredos, das ameaças e das verdades prestes a serem reveladas. Cada um, à sua maneira, sente que algo grande está para acontecer, algo que mudará para sempre o destino de todos. Quinta-feira, 6 de novembro. Lígia revela a Joelle que Gerluce nunca lhe contou quem é o pai da neta. A conversa acontece no fim da tarde, na sala simples da casa, onde a claridade do sol entra tímida pela janela. Joelle senta-se ao lado da avó, ajeitando a manta sobre o colo da idosa. Lígia fala com voz fraca, mas o olhar permanece firme. Sua mãe sempre guardou esse segredo, minha filha. Nunca me disse quem é seu pai, por mais que eu tenha perguntado. Joelle sente o coração apertar. Mas por quê, vó? O que ela teme tanto? Lígia suspira e responde: talvez vergonha ou medo. Há coisas que o tempo não apaga, mas também não permite lembrar. O silêncio entre as duas é denso, carregado de perguntas não respondidas. Enquanto isso, Maggi estranha o jeito como Lucélia fala de Júnior. As duas conversam no ateliê, cercadas por telas e tintas. Lucélia comenta, com um sorriso disfarçado: ele tem um olhar tão maduro, não parece da nossa idade. Maggi, atenta, percebe o brilho nos olhos da amiga e responde com leve ironia: cuidado, Lucélia. Júnior acabou de perder o pai, não é hora de se encantar. Lucélia desconversa, fingindo mexer nas tintas, mas Maggi a observa, percebendo que o interesse é real. No escritório da fundação, Viviane fica surpresa ao receber flores de Leonardo. O buquê chega pela secretária, acompanhado de um bilhete discreto, para iluminar o seu dia. Viviane sorri, surpresa e um pouco sem jeito. Gerluce, que passa por ali, nota o sorriso da amiga e comenta em tom de brincadeira: isso tem cheiro de interesse, viu? Aposto que o filho do Dr. Ferretti está encantado por você. Viviane disfarça o riso, mas o rubor em seu rosto a entrega. Imagine, ele só quis ser gentil, diz, tentando mudar de assunto.
Gerluce balança a cabeça, divertida, gentil demais para ser apenas cortesia. Em outro canto da cidade, um dos meninos do bando de Bagdá discute com o chefe sobre a dívida de Raul. A gente podia dar um susto nele, patrão. Pegar o que for possível e mostrar que não estamos brincando. Bagdá, sentado num caixote, acende um cigarro e responde com calma perigosa: quero dinheiro. Tudo. E se ele não tiver, a gente vai buscar onde ele mora. O garoto hesita, mas tem gente lá. Bagdá o corta. Problema deles. Só quero que me obedeçam. Enquanto isso, Josefa comenta com Gerluce que a discussão com Arminda a deixou tensa. Elas conversam no jardim da casa, onde a idosa toma sol. Aquela mulher me tira do sério. Se pudesse, jogava fora aquela escultura amaldiçoada que ela tanto defende. Gerluce tenta acalmar a mãe. Não se desgaste, mainha. É tudo o que eles querem, ver a senhora nervosa. Josefa aperta a mão da filha e fala baixo. Você não entende, Gerluce. Aquela estátua guarda mais segredos do que imagina. Foi feita para esconder o pecado deles. Gerluce a olha, confusa, mas Josefa evita continuar. Bagdá começa a preparar o ataque. Ele dá as coordenadas para o bando invadir a casa de Raul. Entrem pelos fundos, ninguém vai ver. Ele mora com a mãe e a mulher dele. Não quero barulho. A gente entra, pega o que é nosso e sai. Os comparsas assentem. A noite cai sobre o bairro, e o perigo se aproxima sem que ninguém perceba. Enquanto isso, Gerluce observa a mãe dormindo e se preocupa com o estado de saúde de Lígia. A febre da idosa não cede, e o remédio da fundação parece ineficaz. Gerluce, desesperada, lembra do dinheiro que viu escondido no quarto de Arminda. O pensamento a atormenta. Se eu pegasse só um pouco, dava para pagar um médico de verdade para a mainha, murmura, aflita. Mas logo se repreende. Não posso fazer isso. Mesmo assim, a ideia continua martelando em sua cabeça, uma tentação misturada com culpa e desespero. Na mesma noite, Bagdá e seus homens arrombam a janela de um dos quartos da casa de Raul. O som do vidro se quebrando ecoa pelo silêncio da madrugada. Ao entrar, o bandido acende uma lanterna e, para sua surpresa, dá de cara com a escultura das Três Graças. Ele a observa, curioso, sem entender o que aquela peça valiosa faz ali. Que diabo é isso? Pergunta um dos rapazes. O brilho do mármore contrasta com o ambiente pobre da casa. Deixa isso aí, chefe. Não vale a pena mexer, aconselha o comparsa. Mas Bagdá, ganancioso, passa a mão sobre a escultura, impressionado. Isso vale uma fortuna, murmura, com os olhos fixos nas figuras femininas entrelaçadas. Enquanto isso, Raul chega em casa e se depara com Bagdá cobrando sua dívida. A cena é tensa. Eu disse que te dava uma semana, grita o bandido, segurando o rapaz pela gola da camisa. Raul tenta se explicar. Eu vou conseguir o dinheiro, juro. Mas Bagdá não quer ouvir. Você acha que pode brincar comigo, moleque? Já me enrolou demais. O clima é de terror. Joelle, que está no quarto, ouve os gritos e corre para a sala, desesperada. Pelo amor de Deus, não faz nada com ele, implora. Bagdá empurra Raul no chão e diz: da próxima vez que eu vier aqui, ou o dinheiro aparece, ou alguém vai se machucar. Ele sai com o bando, deixando a casa revirada. Joelle cai de joelhos, chorando. Raul tenta consolá-la, mas a vergonha o consome. Na mansão, Arminda não dá importância ao pedido de socorro de Josefa. O telefone toca, e a idosa, aflita, tenta avisar a filha que algo grave aconteceu. Arminda, minha filha, tem gente entrando aqui. Eu ouvi barulho. Mas Arminda, deitada em sua poltrona, responde friamente: deve ser o vento, mãe. Vá dormir e me deixe em paz. Josefa insiste, chorando: não é vento, eu juro. Estão mexendo na casa. Arminda revira os olhos. Velha maluca, sempre com essas visões. Ela desliga o telefone, sem imaginar que, do outro lado da linha, Josefa está prestes a desmaiar de susto. Gerluce, que tenta voltar para casa, sente algo estranho. O coração dispara, e ela tem a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Ao chegar, encontra a porta entreaberta e chama pela mãe. Mainha, tá tudo bem? A resposta é o som do vento passando pelas frestas. Pouco depois, o telefone toca na casa de Paulinho. É Gerluce. Eu tô com medo, diz ela,
A voz tremendo. Acho que entraram aqui. Paulinho pega o casaco e sai sem pensar duas vezes. Ao chegar, encontra Gerluce ainda trêmula, tentando trancar as janelas. Fica calma, eu tô aqui. Ela se vira, os olhos marejados. Eu não sei o que fazer, Paulinho. Tá tudo desmoronando. Ele se aproxima e segura suas mãos. Você não tá sozinha. O silêncio se transforma num instante de ternura. Gerluce o encara, e pela primeira vez em muito tempo, sente-se protegida. Paulinho toca seu rosto com delicadeza, e ela não recua. O beijo acontece lentamente, como se ambos tivessem esperado por aquilo sem saber. Um beijo que sela o início de algo novo, um respiro em meio ao caos. Longe dali, a escultura das Três Graças permanece imóvel, iluminada por um feixe de luar que entra pela janela quebrada. Bela, silenciosa e enigmática, ela guarda segredos que ainda estão por vir, segredos capazes de destruir ou salvar quem ousar descobri-los. Sexta-feira, 7 de novembro. Gerluce se vê trancada no misterioso quarto das Três Graças e sente o desespero crescer a cada minuto. Ela tenta girar a maçaneta várias vezes, mas o som metálico apenas ecoa, confirmando que a porta foi trancada por fora. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Sussurra, lembrando-se de que só queria o dinheiro para comprar os remédios de Lígia. O ar no cômodo parece rarefeito, e a penumbra das cortinas pesadas dá um tom quase sagrado à escultura que domina o centro do quarto. As Três Graças, imponentes, observando-a em silêncio. Gerluce respira fundo, tentando manter a calma, mas o medo de ser flagrada por Arminda a consome. Enquanto isso, Raul marca o encontro com Joelle. Ele chega ao mirante antes dela, inquieto, olhando o horizonte como se buscasse uma saída para o labirinto em que se meteu. Quando Joelle se aproxima, ele se levanta e tenta sorrir, mas o rosto tenso denuncia. Eu precisava te ver, diz Raul, com a voz embargada. Joelle cruza os braços, firme, mas com olhar suave. Você disse que era importante. O que aconteceu? Raul hesita e então solta. Bagdá esteve na minha casa. Arrombou uma janela. Disse que se eu não pagar, vai fazer comigo o que fez com os outros. Joelle leva a mão à boca, assustada. Meu Deus, Raul, ele é perigoso. Você precisa procurar ajuda. Ele desvia o olhar. Ajuda? Quem ia me ajudar depois de tudo que eu fiz? Na comunidade, Kellen descobre o plano do encontro e se desespera. Esse rapaz é encrenca. Joelle, você devia ir para a igreja, conversar com o padre, ficar num lugar seguro. Insiste, aflita. Joelle tenta acalmá-la, mas Kellen sente que algo ruim está para acontecer. Enquanto isso, na casa de Arminda, o caos também se instala. Ao ver a janela do quarto das Três Graças aberta, Arminda fica paralisada. O rosto dela empalidece e a respiração fica curta. Ferrete! Ferrete! Grita, correndo pelo corredor. O homem aparece, de terno impecável, com seu ar de frieza habitual. O que houve agora? Pergunta, impaciente. A janela estava aberta. Alguém entrou na minha casa. No quarto das Graças, diz Arminda, ofegante. Ferrete olha ao redor, calculista. E o que foi levado? Ela hesita. Nada parece ter sumido. Ele se aproxima, olhando para ela com ironia. Então trate de se acalmar. Pode ter sido só o vento, ou a sua paranoia. Arminda o encara, ferida. Você não entende. Ninguém toca naquele quarto sem a minha permissão. Ferrete ri de canto. Ninguém se interessa por estátuas, minha cara. Fique tranquila. Em outra parte da cidade, Joaquim conversa com Misael na oficina. O som das ferramentas mistura-se à tensão entre os dois. Você ainda insiste em dizer que não tem família? Pergunta Misael, indignado. Joaquim, de olhar distante, responde seco. Eu não tenho. E se tivesse, não teria orgulho. Misael balança a cabeça. Você é teimoso demais. Não viu o que fizeram com a Joelle? Aqueles meninos zombando dela, dizendo que é uma menina perdida, e você não abriu a boca para defender. Joaquim cerra os punhos, mas não diz nada. O silêncio pesa mais do que qualquer resposta. De volta à fundação, Ferrete e Arminda tramam em meio à penumbra do escritório. Ela, ainda abalada, serve uma taça de vinho. Não posso mais confiar em ninguém, Ferrete. Até Josefa anda desconfiada de mim. Ele se aproxima, e com um sorriso gélido diz,
Então vamos acabar com ela. Daremos a Josefa o remédio falsificado. Ninguém vai desconfiar de uma morte natural. Arminda hesita por um instante, mas depois apenas ergue a taça, brindando a crueldade que os une. No outro lado da cidade, Josefa conversa com Gerluce, sem imaginar o perigo que se aproxima. A idosa está abatida, sentada na poltrona, abanando-se com um leque antigo. Minha filha, achei estranho Macedo saber que você está com Paulinho. Isso não me cheira bem. Gerluce, ainda abalada pelo tempo presa no quarto, tenta disfarçar. Mãe, não pense nisso agora. Descanse um pouco. Mas Josefa continua. Essas pessoas têm olhos em todo lugar. Cuidado. Gerluce segura a mão dela, emocionada. Eu prometo que vou cuidar da senhora. Enquanto isso, Célio aparece no escritório de Macedo. Tenho uma proposta para você, diz ele, nervoso. Macedo levanta os olhos devagar. E o que me faria ouvir um sujeito como você? Célio respira fundo. Eu vi o que aconteceu na noite em que invadiram a casa da Arminda. Eu sei quem estava lá. Macedo fecha a pasta à sua frente e sorri. E o que você quer em troca? Um emprego fixo. Chega de bicos. Quero estabilidade. Macedo pensa por um momento e responde. Pode ser interessante. Mas cuidado com o que diz. Gente que fala demais acaba sumindo. De volta à casa de Arminda, Gerluce finalmente consegue abrir a porta do quarto das Três Graças. Sai apressada, o coração acelerado, mas com o dinheiro em mãos. Ainda trêmula, corre pelas ruas até a farmácia mais próxima para comprar os remédios de Lígia, que piorou nos últimos dias. Ao chegar em casa, mal consegue disfarçar a aflição. Consegui, mãe. Vai melhorar agora, diz, tentando sorrir. Lígia a observa com ternura. Você é uma boa filha, Gerluce. Mas cuidado, às vezes, a bondade demais atrai o mal. Enquanto isso, Raul e Joelle continuam conversando no mirante. Ele segura as mãos dela, aflito. Eu não sei o que fazer, Joelle. Se Bagdá vier atrás de mim de novo, pode sobrar para você e pro bebê. Joelle, firme, o encara. Eu não vou viver com medo. Eu quero essa criança. E não preciso de você para decidir por mim. Raul baixa a cabeça, envergonhado. Eu sei. Eu só queria poder consertar as coisas. A noite cai sobre a cidade. Arminda se tranca no quarto e observa a escultura das Três Graças pela janela entreaberta. Vocês sabem de tudo, não é? Murmura, com um sorriso enigmático. No mesmo instante, Ferrete fala ao telefone. Macedo, suspenda qualquer investigação sobre Gerluce. Agora temos outro problema para resolver. Do outro lado da linha, o investigador apenas responde. Entendido. Gerluce, em casa, tenta dormir, mas o barulho do vento faz a madeira render como se a casa sussurrasse segredos. Ela abraça um travesseiro e fecha os olhos, sem saber que o perigo ainda está à espreita. Escondido entre as sombras das Três Graças, que parecem observá-la, silenciosas, como guardiãs de um destino que começa a se revelar. Sábado, 8 de novembro. Gerluce acorda antes do amanhecer, o coração pesado pela culpa. A imagem das Três Graças não sai de sua cabeça. Aquelas figuras imponentes pareciam observá-la, julgando-a em silêncio enquanto escondia o dinheiro que não lhe pertencia. Sentada à beira da cama, ela passa as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Não posso viver com esse peso, murmura, decidida. Vestindo-se rapidamente, caminha até o quarto onde tudo aconteceu. O som dos próprios passos ecoa pelo corredor silencioso da casa de Arminda, como se cada tábua do piso soubesse o que ela está prestes a fazer. Com as mãos trêmulas, ela abre novamente a janela por onde havia saído da outra vez. O frio da manhã corta o ar, e Gerluce sente o coração disparar. É agora ou nunca, diz para si mesma, e se prepara para devolver o dinheiro. Lá fora, sem que ela perceba, Célio está parado na calçada, observando a movimentação suspeita. Ele estreita os olhos e sussurra. O que essa mulher está aprontando agora? Enquanto Gerluce tenta se equilibrar no parapeito, Cristiano, um rapaz que fotografa a fachada da fundação para um projeto de jornalismo, levanta a câmera no momento exato em que vê a cuidadora sair pela janela. O clique do obturador corta o silêncio como um estalo de denúncia. Ele aproxima o zoom e confirma. É ela, a mulher da casa de Arminda. Dentro da casa, Gerluce pousa os pés no chão do jardim e respira aliviada. Pronto, tá feito.
O dinheiro voltou pro lugar dele. Mas sua paz dura pouco. Célio dá 2 passos à frente, escondendo-se atrás de uma árvore, observando cada gesto. Um sorriso torto se forma em seu rosto. Ele sabe que aquela imagem pode valer caro. Enquanto isso, Samira procura Raul. O encontro acontece num café discreto, longe da fundação. Ela, com um semblante sereno, observa o homem diante de si. Você precisa saber quem eu sou de verdade, Raul, antes que ouça de outra pessoa. Ele, inquieto, pergunta: do que está falando? Samira inspira fundo. Fui criada longe daqui, mas voltei porque precisava recomeçar. Tive um passado difícil, errei, me envolvi com quem não devia. Mas não quero carregar esse peso sozinha. Raul, tocado, responde em voz baixa: todos nós temos o que esconder, Samira. O que importa é o que fazemos depois. Ela sorri, aliviada, sentindo que pode confiar nele. Na casa de Maggi, o clima é outro. A jovem, empolgada, prepara a mesa com cuidado. Júnior, hoje você vai provar meu escondidinho de carne seca, anuncia, animada. Ele ri, surpreso com o entusiasmo. Não sabia que você cozinhava. Nem eu sabia, até hoje, responde ela, tentando disfarçar o nervosismo. Os dois trocam olhares longos, e Lucélia, que chega de surpresa, observa da porta, intrigada. Ora, então é isso que você anda fazendo, Maggi. A amiga tenta desconversar, mas Lucélia percebe o clima. Cuidado, viu? Ele é bonito, mas parece ter um passado pesado. Maggi apenas sorri, sem querer ouvir conselhos. Enquanto isso, Lígia e Joelle conversam em casa. A moça segura a mão da mãe, que se mostra fragilizada, mas lúcida. Mãe, por que a senhora nunca me contou quem é meu pai? Lígia suspira, emocionada. Um dia, você vai entender. Sua mãe só quis te proteger, Joelle. Às vezes, esconder é a única forma de amar. A jovem abaixa o olhar, absorvendo aquelas palavras. Eu só queria saber a verdade. E vai saber, quando for a hora certa. Na igreja da comunidade, o pastor chama Kellen em particular. Tem uma notícia que vai mudar a vida da sua amiga, diz, com voz firme. Kellen franze a testa. O que foi, pastor? O pai de Joelle. Ele será liberado da prisão ainda esta semana. Kellen arregala os olhos, surpresa. Meu Deus, ela nem imagina. Em outro canto da cidade, Viviane recebe Leonardo em sua casa. Ele chega com um buquê de flores, o sorriso confiante e um olhar que a deixa desconcertada. Não precisa disso, Leonardo, diz ela, meio sem jeito. Ah, mas eu quis. Você é diferente de todas as mulheres que conheci. Viviane ri, tentando disfarçar o embaraço. Você fala isso para todas, aposto. Ele se aproxima, com um olhar sincero. Dessa vez, não. Estou falando sério. A atmosfera se torna tensa por um instante, e ela muda de assunto. Quer um café? Ele aceita, mas o olhar continua firme, deixando claro o interesse. Lucélia, por sua vez, não tira os olhos de Maggi e Júnior. De longe, observa cada gesto, como se procurasse algo errado. Ela tá se metendo com o cara errado, murmura, com um toque de ciúme e preocupação. Na casa de Arminda, a tensão aumenta. Josefa está sentada à mesa, enquanto Arminda surge com um copo de remédio. Tome. O médico mandou. Josefa, desconfiada, olha fixamente para o líquido. Não vou tomar isso, Arminda. Não confio mais em nada que vem de você. Arminda se impacienta. Pare de teimosia, mulher. Mas Josefa é firme. Teimosia é fingir que ainda é gente de bem. Arminda perde o controle, força o copo nas mãos da mãe, mas Josefa resiste, derrubando parte do líquido no chão. Pode me obrigar a engolir, mas não vai me calar, diz, com um brilho de coragem nos olhos. Do outro lado da cidade, Gerluce chega em casa ofegante, ainda com o coração acelerado pela fuga pela janela. Mãe, chama, mas não obtém resposta. Ao entrar no quarto, o silêncio lhe corta a alma. Lígia está caída ao lado da cama, pálida, imóvel. Mãe, pelo amor de Deus, grita, ajoelhando-se ao lado dela. Tenta levantá-la, mas Lígia não reage. Socorro! Alguém me ajuda! Clama, desesperada.
A lembrança do dinheiro devolvido, do quarto das Três Graças, de todo o medo que a cercou, tudo perde o sentido diante daquela cena. Gerluce segura a mão da mãe, as lágrimas caindo sem controle. Não faz isso comigo, mãe. Aguenta só mais um pouco. O som da rua parece distante. Os minutos passam como horas até que um vizinho, atraído pelos gritos, entra apressado. Vou chamar uma ambulância, diz. Gerluce apenas acena, chorando, o rosto banhado em angústia. Do lado de fora, Cristiano revisa as fotos em sua câmera. Uma delas mostra claramente Gerluce saindo pela janela do quarto de Arminda. Ele pensa por um instante, avaliando o peso daquilo. Se eu entregar isso, vai dar confusão. O reflexo das Três Graças aparece na tela da câmera, como um presságio silencioso, a imagem que pode mudar o destino de todos. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.